Conosco, obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Wagner Freitas, 2 vezes vereador na cidade de Guarulhos, 3 vezes candidato a prefeito, secretário municipal, obrigado pela sua presença. Olá, Guto, boa noite a todos os guarulhenses, a você que nos assistem. Não posso deixar de dizer publicamente que estou aqui hoje muito triste, porque eu fiquei muito sentido, eu e minha família, com a morte do Pedro. E o Pedro marcou muito a minha vida, porque há 24 anos atrás, quando eu sonhava em ser vereador, eu já era pautado no programa do Radar. Tivemos duros embates em vários momentos, e eu acho que o Pedro me respeitava e tinha um carinho muito grande por mim. Recíproco. Eu treinei até essa fala e tentei não chorar. E eu vou... Porque nos últimos tempos, Guto, a vida não tem sido fácil quando a gente não está no poder. E o Pedro, durante todo esse período, ele sempre foi austérico comigo, ele sempre foi positivo, ele sempre me incentivou, a gente falava sempre por WhatsApp. E na última entrevista que eu tive aqui, tive a oportunidade de me despedir dele, né? Porque foi a última entrevista. Poucos dias depois aconteceu o seu falecimento. E ele me pediu nos bastidores do Radar para me fazer uma coisa. Falou: anuncia que você vai ser vereador, porque eu tenho certeza que você vai vencer, você tem eleitorado para isso, você tem uma marca política e você precisa anunciar, anuncia. Poxa, ele me pediu. E eu não tinha uma convicção plena ainda de vida pessoal e política para fazer esse anúncio. Então, eu quero dizer para você, Guto, que se Deus permitir que eu volte à Câmara, o meu mandato será em homenagem e em agradecimento ao Pedro, porque não é fácil ficar sem mandato. Bom, Não é fácil manter os amigos sem mandato. E o Pedro, durante todo esse período, ele sempre elevou o nome do Wagner Freitas a um patamar de respeito, de estrutura política, de know-how, de experiência, de maturidade, e eu sou muito grato por isso. Então, de acordo com a minha fé, eu sou nascido e criado na Igreja Adventista do 7º dia, eu sei que o Pedro não pode me ouvir, o pó volte à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Existe um plano da salvação, Jesus está voltando, mas o Pedro, de acordo com a minha fé, ele não pode nos ouvir. Mas eu deixo aqui para a família, para vocês que eram uma segunda família do Pedro, o Virgílio, que sempre me fala que eu tenho que montar um programa, e sempre falou isso há muitos anos. E a Carla, você, Guto, toda a equipe do Radar, que estão tocando aqui esse sonho que era a vida do Pedro, esse programa. Todos os dias eu sei que é um desafio novo, sem a figura dele aqui é tudo diferente. Então fica aqui esse meu desabafo com todo carinho e a gente fica sentindo, né? Eu tenho pais com idade e às vezes a gente fala, eu queria dar o último abraço. Então se eu soubesse, eu teria abraçado ele aqui, dado um beijo nele e teria dito só uma palavra, Guto: Pedro, muito obrigado. Mas ele esteja onde estiver, o Pedro ele tinha um carinho também muito grande por você, eu estima. Eu lembro dos bastidores, até o trejeito do Pedro falando. A gente conversava, e aí Pedro, vereador, prefeito? Não, Wagner, ele fazia uma carinha que eu não sei imitar, mas ele falava, não, o Wagner é eleito vereador. Então, primeiro já te desejar boa sorte, a gente vai falar sobre isso aqui ainda hoje. Mas eu sei que é clichê, já falamos aqui 10 vezes, mas todas as vezes que o Pedro for lembrado aqui nós vamos falar, porque tem um dizer aí na sociedade que ninguém é insubstituível. Eu discordo. Essa reflexão me veio com o falecimento do Pedro, né? Cadê o outro Ayrton Senna, o outro Pelé, o outro Sócrates e o outro Pedro Notaro no Jornal de Guarulhos? Não vai ter. É a história da cidade. Cada um tem uma história diferente, a gente está aqui dando sequência ao legado do Pedro Notaro, mantendo a linha editorial do Radar, que é uma linha de respeito com todos. O Pedro, eu até escrevi no dia do falecimento dele que ele não era um ser humano perfeito, porque ninguém é. Claro. Eu não sou, você não é. Mas o Pedro ele tinha características de lealdade, sinceridade, solidariedade, generoso. O cara é muito generoso, o Pedro Notaro. Educado, firme nas suas posições, mas nunca, passava do limite com ninguém. Enfim, tá, se Deus quiser, num bom lugar.
e a sua família, enfim, sente a falta, nós sentimos também, mas temos que dar continuidade, né? Então Wagner? não poderia deixar de dizer, como o meu amigo Pedro Notaro me pediu, eu quero te dizer aqui, Guto, oficialmente, que tomei a decisão de retornar Boa. à Câmara, serei pré-candidato a vereador na Espero cidade de muito que você seja Guarulhos, eleito, cara. Faz nas falta. eleições de 2024, e posso dizer que é uma experiência que tenho, Pedro, que se Deus permitir, acho que os elementos necessários para disputar com todas as chances, acho que possuo e consigo arregimentar. Mas a gente não sabe o plano de Deus. Mas tá aqui, Pedrão. Sou pré-candidato a vereador e vamos tomar posse dia 1º e lembrarei desse nosso bate-papo. Bom, então vamos começar aqui. Wagner Freitas anunciando aqui a sua pré-candidatura a vereador. Eu acompanhei um pouco mais de perto o mandato seu. Se eu não me engano, foi até 2012. Você continuou depois? Depois eu fui secretário, né? Em 2012. Porque eu lembro que eu trabalhava com a Luísa Cordeiro e eu vi os embates, que inclusive você era de um campo diferente do campo da Luísa, assim como o Geraldo Celestino. Eu falava, esse vereador aí, esse cara é folgado, né? Eu ainda muito moleque, com a ideologia muito lá no alto, Quantos sabe? anos você tem, Guto? Agora eu tenho 37. 37. Na época eu era, enfim, muito mais novo que hoje. Mas você sempre muito autêntico, firme nos seus posicionamentos, às vezes até polêmico, mas autêntico. Isso aí. Então eu vou começar te perguntando aqui, como é que você está vendo? Tudo bem que você vai ser candidato a vereador, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas como é que você está vendo o cenário político eleitoral para prefeito no atual momento, com esses pré-candidatos que a gente tem enumerado aqui, rapidamente? Você tem aí dois na linha sucessória do prefeito Guti, que é o Tarcísio, o americano, você tem o Jesus também, tem o Thiago Surfista do Novo, tem o Márcio Nakashima pelo PDT, o Alencar Santana pelo PT, o Eloy Petá, a Fran Correia, enfim. No lugar do Tarcísio é Jorge Wilson. Daí vai sair, provavelmente, o próximo prefeito ou prefeita de Guarulhos. Como é que você está vendo esse cenário todo? Olha, Guto, na qualidade de pré-candidato a prefeito, que fui na cidade por três eleições, e posso dizer com toda humildade que elegi 5 vereadores. Peraí, esqueci de falar de um aqui, se eu não falar, eu apanho. Não na parte física, né? Mas tem também o Martelo, que inclusive conversei por telefone com ele essa semana, e o Martelo falou, Guto, eu não joguei a toalha ainda, estou dialogando, estou procurando construir também como pré-candidato a prefeito, o Miguel Martelo. Muito bem, como pré-candidato a prefeito que fui nas últimas 3 eleições, me orgulho de ter eleito 5 vereadores por conta da minha política. Eu vejo um monte de gente sentar nessa bancada aqui e faltar com a verdade. Quem monta partido aqui na cidade é quem paga e quem tem o poder para distribuir cargos. O Wagner Freitas montou partido 3 vezes na política, Guto. Conversando com lideranças, indo atrás do mais humilde candidato, do candidato que tinha mais condições, ouvindo muitos nãos, pedindo apoio, vendendo o produto da chapa, que seria uma chapa honesta. Durante as 3 eleições, eu mantive a coerência política e a minha palavra com os pré-candidatos. A gente sabe que isso vale muito dinheiro. Durante as minhas 3 campanhas de prefeito, eu tive propostas milionárias para desistir do pleito e compor. Durante as 3. O único que os ricos dessa cidade não compraram chama-se Wagner Freitas. Por isso, eles não me descem. E eu não os desço também. Então, eles não me compraram. Essa é a verdade. Se alguém aqui disser um A, eu posso citar aqui o passado de forma bastante pontual. Veja, Guto, você coloca... e os 5 vereadores que só um está na Câmara hoje. 4 tiveram passagem curta de um só mandato. O Wagner Freitas vai voltar para a Câmara desse ano. Meus amigos, meus eleitores... Visitarei um por um, estarei presente nos 4 cantos da cidade. Guto, eu estou acompanhando a eleição majoritária na cidade com perplexidade. Por quê? Nós estamos chegando a um ponto, a cidade está chegando a um abismo de falta de desenvolvimento, de falta de qualidade, por conta do reflexo dos seus governantes. Olha, Guarulhos é uma cidade que é o maior orçamento da União, a maior cidade do país depois das capitais, um município pobre, com muita falta de desenvolvimento. E você vê o perfil dos candidatos, o discurso, a retórica. Olha, eu quero agradecer aqui a um amigo meu que vai ser candidato a prefeito, porque senão talvez eu não tivesse estômago
Qual que e é? não tivesse, Qual desses eu vou candidatos? anunciar, talvez eu não tivesse estômago para ser candidato novamente. Eu quero aqui me dirigir primeiramente ao ex-prefeito Eloy Pietá. Eloy, O que você achou da saída dele do PT? eu o respeitava politicamente até o dia que ele anunciou a saída dele. E vou dizer o motivo. Quando eu tinha 5 anos de idade, o Eloy estava sendo eleito vereador na cidade. Ele tem uma história. Ele venceu as eleições e eu não posso dizer que ele não foi um bom prefeito. Eu sempre fui crítico ao perfil, mas era em outro momento também. Eu fui crítico à sua administração, Você que não nunca foi foi de nada... esquerda, né, Wagner? Não, e não foi nada inovadora. Mas, Guto, ele foi um bom prefeito se comparado ao Neff Tales, que a cidade vinha de um abismo, de um caos. Guarulhos não conhece as mãos de um grande administrador. Guarulhos não conhece as mãos de uma pessoa que tem visão de futuro, que sabe gerir o orçamento, fazer uma política saudável e pensar na cidade a longo prazo. O Eloy Pietá assumiu uma cidade depois do Neff Tales deixar os funcionários quase 1 ano sem pagamento, denúncias de corrupção, prefeito afastado, quase preso, a cidade estava um caos. Porra, você assume em meio a uma guerra, você distribui um copo de água gelada para todo mundo, você é um bom prefeito. Então, depois disso, você tem o Jovino Cândido. Só uma parte Aí aqui, você não vai esquecer sua linha de raciocínio, que você é muito esperto, só colocar um comentário ali do Zé Mário, ó. Muito bom revê-lo, amigo, ex-colega vereador, paciente e eterno político. Volte, porém, torço para que esteja com o nosso grupo político, Guti Americano. Desejo de coração a você, volte para a Câmara. Doutor José Mário, e também só registrando aqui, Lucas Sanches. Lucas Sanches também é pré-candidato a prefeito da cidade de Guarulhos. Eu fui colega do Zé Mário na Separou Câmara. no Jovino, tá? Tivemos embates políticos. Sim. Depois disso nos tornamos grandes amigos, mas tivemos um duro embate político, o Zé Mário sabe disso, e fui diagnosticado por ele, um excelente médico, você guarulhense aqui, um excelente médico. Ele pôs a mão na minha barriga e diagnosticou uma pedra que eu estava na vesícula, seríssima, e dali corri para fazer a cirurgia. E um grande médico, um grande amigo. Uma grande pessoa, né? Já quis pagar a consulta, não quis receber. Eu tenho que ser justo e carinhoso e grato pelo carinho, a gentileza, né? Porque ele me recebeu com tanto mas carinho. esse convite para o americano Guti? Então, Zé, te respeito muito, tenho muito carinho por você, tá bom? E espero que voltemos a estar juntos na Câmara no ano que vem. O Eloy foi bom prefeito se comparado ao Jovino Cândido, que é inoperante o resultado da administração do Jovino. E o Eloy é um grande prefeito se comparado ao atual prefeito, que é o Guti, que é o pior prefeito da história da cidade. Então, Eloy, eu não vou deixar de ser justo com você. Você é o melhor prefeito da cidade se comparado aos 3 piores prefeitos que o Guarulhos já teve. Essa que é a grande verdade. Mas veja, Guti, o Eloy Pietá não existiria se não fosse o PT. Se não fosse o PT, o Eloy Pietá sequer teria chegado a ser prefeito. E a estrutura e o poder político que o PT e o Eloy teve nas administrações do passado, ou dizem agora, ou colocam ele na posição de traidor. Espera aí, o processo político que elegeu e credenciou o deputado... Não é o meu. Deve ter um telefone tocando aqui embaixo. Tem um telefone tocando aqui. Resolve. O processo político que escolheu o deputado Alencar como candidato a prefeito pelo PT... foi o mesmo que escolheu o Eloy Pietá na eleição passada. Então, peraí, e se o Eloy está sem partido, eu quero já indicar um partido para ele aqui. Procure o PL, que é o partido de quem não aceita o resultado quando se perde. Procure o PL, que é o partido de um só, o partido de um ditador. Ele tem que caminhar com o Bolsonaro. Porque, peraí, puta covardia. O Alencar entrou dentro do meu escritório na eleição passada para pedir que eu ajudasse o Eloy no segundo turno. Eu votei no Eloy e votaria de novo contra o Guti. Uma administração, a maior corrupção da história da cidade, sem resultados para o futuro. E é tão inoperante, Guto, que o prefeito hoje está numa posição que vai ter que... se render ao mando do governador de São Paulo por um capricho do governador. Mas a base está resistindo, Que hein? base? Base, se o prefeito cortar uns carguinhos do primeiro que gritou lá, o resto faz tudo fila. Para ser macho para enfrentar o prefeito, tem que ser igual Wagner Freitas. Porque todo mundo, se o Guti cortar, e aí nesse ponto eu concordo com o Guti, ele tem uma posição muito fria
talvez por conta da formação, eu sou filho de um catador de papelão de carroça, de uma simples empregada doméstica, um lar humilde, eu tenho mais coração. O Guti tem que fazer o seguinte, Guti, corta todos os cargos do primeiro que gritou e avisa quem é o próximo, não tem um. Eu nunca vi base querer decidir quem é o próximo candidato do prefeito. E se o prefeito fosse um grande prefeito, Guto, se o prefeito Guti fosse um grande, tivesse prestígio perante o povo da cidade, sabe o que aconteceria? Ele anunciaria o seu sucessor. Ele vai ter que engolir goela abaixo o deputado Jorge Wilson por um capricho de um governador que nem conhece o Estado, que não sabe nem onde ele vota. Com todo respeito, os patriotas ficam aí defendendo o Tarcísio era do governo do PT. Ah, mas ele no governo do Bolsonaro estava com o Bolsonaro. Estava com o Bolsonaro porque o Bolsonaro ganhou. Se o Haddad tivesse vencido as eleições em 2018, o Tarcísio faria parte do governo Haddad. Então, uma grande falácia disso. E o Tarcísio veio fazer, eu vi um vídeo dele falando que, olha, eu participei do governo do PT, por isso que eu não queria voltar. Mas não tem como voltar. O PT perdeu. Por isso ele não voltou. Se o Haddad tivesse vencido no lugar do Bolsonaro, o Tarcísio seria um grande técnico, que é um grande técnico, tem toda a capacidade, isso precisa ser dito, mas que não sabe o que é, não sabe nem onde fica Guarulhos. Sabe por que ele quer colocar o Jorge Wilson? Porque o primeiro suplente do PRB é o seu ajudante de ordens, era o seu braço direito no ministério. Então o capricho do governador é fazer com que o seu funcionário no ministério se torne deputado. E Guarulhos, governador? Você vai colocar um cara, a indicação do governador e tá na goela abaixo do prefeito, porque se eu fosse prefeito da cidade, eu sairia com uma super aprovação. E o prefeito Guti é uma vergonha. Ele não tem prestígio político para falar, o meu candidato é o americano. Seja homem, Guti, peita o governador. Quer dizer, a gente tem que reconhecer que homem ele não é, nesse quesito. Mas se posiciona, pô. Fala que o seu candidato é o americano, mas nesse momento, sabe com o que o Guti está preocupado? Está preocupado com os carguinhos que ele já está negociando com o governador Tarcísio. Ele quer ser secretário no governo do estado. E Guarulhos, você que votou, estou falando para você que votou no Guti, está vendo que merda que você escolheu como prefeito da cidade? Depois de 8 anos, tem que aceitar o governador de São Paulo impor o candidato a prefeito na cidade. Que diga-se de passagem, Guto, eu sou nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui. Eu tenho 46 anos, faço 47 o mês que vem. Eu conheço as figuras que estão disputando a eleição nessa cidade. O candidato do governador é um estelionatário. Se ele... Não, peraí, eu não terminei. Mas isso não está confirmado, vai. Não, é o candidato. E o Guti vai descer na goela abaixo. Vamos respeitar. Você está afirmando aqui. Não, mas vai ser. Se não for, é uma bênção para a cidade. É um estelionatário. Se pagar as bocas de urnas que ele deve das eleições passadas, ele teria que ser deputado mais umas 10 eleições. A gente conhece ele desde quando ele vendia cachorro doente no Bosque Maia, quando ele tinha 20 anos de idade. Então, pera um pouco. Eu conheço o eletricista que já fez o trabalho de eletricidade na casa dele e não recebeu o que prometeu um cargo na prefeitura. Peraí, o candidato que o governador está falando, que é o candidato dos patriotas, o candidato da direita, é o cara que tinha cargo no governo do PT aqui há pouco tempo atrás. O Jorge Wilson nunca se elegeu vereador nessa cidade, porque quem conhece não vota. Então, peraí, o governador de São Paulo vem aqui querer dizer quem é que é o candidato a prefeito, que o prefeito da cidade tem que engolir. Sabe que ponto chegamos, meu amigo guadulhense? Se tivéssemos aqui um grande gestor, ele falaria para o governador, pera lá, escolha o seu candidato porque eu tenho o meu. Eu fui um bom prefeito e eu quero que a cidade eleja o meu secretário. Agora, qual que é o jogo? O jogo é o Guti já sair aqui negociando lá em São Paulo. Está sendo negociado a secretaria, cargos no governo de São Paulo, a troco dele permitir que o governador mande o Jorge Wilson aqui como candidato a prefeito, que eu espero que isso não seja verdade. Mas a gente sabe nos bastidores políticos que isso está acontecendo. Há rumores, mas não há confirmação. Agora, Guto, quais são as forças que tiraram o Eloy Pietá do PT? Quais foram as forças que tiraram o Eloy Pietá do PT? Eu estive contra a eleição do Guti em 2016, quando a cidade inteira já sabia que ele ia vencer a eleição, quando todo mundo que estava no grupo político do Eli Correia, que a Fran tinha comprado todo mundo passou para o lado do Guti e o Wagner subiu no caminhão e combateu.
Ela não me comprou, eu fiz aquilo por política, nunca me pagou um centavo. Desafio ela vir aqui em qualquer roda política falar que deu algum centavo para o Wagner Freitas. Eu estive ao lado do Eli contra o Guti. Pera lá, quem é que tirou essa história do Eloy sair? Não é pouco. É um novo comprado, Eloy? Você foi comprado pela Fran? Porque nos bastidores políticos a gente já sabe que ela é sua vice. Porque estava tentando o serviço do candidato do PT que não aceitou. Não aceitou por quê, Guto? Será que é porque tem medo de morrer? Porque não confia? Quais são os motivos que não aceitou goela abaixo a dona Fran como candidata? Agora, que história é essa? Mas não aceitou, mas peraí. Que história é essa, Guto? Do terceiro candidato a prefeito? Do terceiro colocado como a Fran? Mas a Fran foi a terceira colocada na E por que ela não é candidata a prefeita? Se candidata, Fran, mostra que o que eu estou falando é mentira. Saia candidata a prefeita. Lute pelos seus interesses. Porque você é candidata, você foi terceira colocada, você tem que ser candidata, você não vai ser candidata a prefeita. Quer dizer, tá tudo amarrado, Guto. É uma grande palhaçada. O Eloy Pietá deixar o PT depois de 40 anos de história. Depois das últimas 2 eleições, o PT o honrou, fazer campanha com a militância do PT, com 5 milhões na conta, com advogado, com toda a estrutura partidária, é fácil. A eleição passada, como disse, o Alencar entrou no meu escritório para pedir, o Alencar subiu no caminhão, o Alencar lutou pelo Eloy. Vamos então, lá. Eu sou contra os ricos dessa cidade que querem o poder por vaidade. E é nesse grupo que o Eloy Pietá está trafegando hoje. Bom, você... Que ele está militando. Você criticou aqui, novo comprado da dona Fran na política da cidade. Você está criticando aqui o Eloy Pietá, a Fran Correia, o xerife, o prefeito Guti. Não, eu não estou criticando. É a história e a biografia de cada um. Tá, mas então quem presta aí? É a história e a biografia de cada um. O Eloy Pietá foi o melhor prefeito se comparado ao Guti, ao Jovino e ao Neftales. É a biografia de cada um. Se o Jorge Wilson fosse um grande líder político, ele teria sido eleito vereador em Guarulhos. Ele só foi deputado estadual por causa de quê? Do Celso Russomano, que colocou ele na televisão e pediu voto pro Celso. Tudo bem, mas você criticou essas figuras... Eu quero ver o Celso pedir voto para ele em Guarulhos aqui. Tá, mas assim... Eu quero ver o Celso. Audiência, só registrar aqui, estamos recebendo hoje, 18h54, o Wagner Freitas, contundente, polêmico, e ele fez algumas críticas aqui, enfim, dá a sua opinião. Quer dizer que o Radar de Notícias também está com espaço aberto, tanto para o Jorge Wilson, quanto para o prefeito Guti, a Fran Correia... também está convidada para vir aqui, enfim, se posicionar. E se alguém desafiar, questionar o que eu disse, eu trago aqui o eletricista que o Jorge Wilson não pagou até hoje. E se alguém desafiar aqui, eu trago aqui umas 200 pessoas que estão para receber a boca de urna das eleições passadas. E se a Fran disser que eu estou mentindo, ela vem aqui e fala que ela me comprou na eleição de 2016. Mas ela nunca falou isso. Eu só estou dizendo. Se caso eles disse isso, pelo menos eu nunca ouvi. Se caso eles desafiarem, já está feito aqui. Sabe que eu venho aqui e a gente conversa pessoalmente. Porque eu não sou polêmico, Guto, eu falo a verdade. E eu tenho um posicionamento que eu não tenho rabo preso. O Wagner Freitas não é um pré-candidato a vereador que você viu nesses últimos anos aí, andando na saia do Paço Municipal pedindo empreguinho para prefeito ou para vereador. Olha os ex-prefeitos de Guarulhos. Olha onde está o Almeida, funcionário no Solidariedade, ex-prefeito da cidade, e o Lula presidente do Brasil, e o cara é funcionário de vereador de primeiro mandato, com todo respeito. Espera um pouco, que biografia é essa? Por isso que a nossa cidade é um lixo. Olha o trânsito para chegar no radar aqui, olha as vias, olha o acesso de Guarulhos para essa Fernão Dias. É ridículo. Guarulhos se posiciona como uma favela. Vai sair de Guarulhos agora pela Paulo Facini. Olha essa ponte ridícula que não liga com a Ayrton Senna. Olha esse acesso na Dutra. O acesso da Dutra, quem está trafegando para entrar em Guarulhos, é no posto de gasolina do carreteiro. Olha esse menino Guti, prometeu que ia fazer o trevo, 8 anos. Não fez um estádio de futebol, não reformou o Tomeuzão, que é uma cracolândia. O Trevo do Bom Sucesso é um atraso para a cidade. Empresas, onde você está fora de Guarulhos e você fala de Guarulhos, o cara tira risada, tira sarro da sua cara porque as empresas vão embora. É 2 horas para você fazer o retorno. Que empresa que vai montar um trabalho, gerar empregos e dividendos para a cidade se não tem infraestrutura?
Ô Wagner, 18... Isso é um absurdo com a 18, forma como que a cidade 57, está. 18, Quero 57. voltar aqui para a gente falar de política, Ó, Guto. eu sou jornalista há 12 anos. E quero dizer uma coisa pra você. Eu me formei em 2012. Eu sou jornalista há 12 anos e nesse tempo entrevistei muitas pessoas. A entrevista mais difícil que eu já fiz na vida é com o Wagner Freitas, a primeira vez, nunca tinha entrevistado. Mas Tudo enfim, bem. o que a gente faz O como meu jornalista... pré-candidato é o Alencar. E nós vamos ganhar a eleição. Sabe por quê, Guto? ia te fazer essa Porque é um pergunta. rapaz jovem que tem capacidade, que conhece a cidade, que não tá de capricho, não tá por vaidade. É um deputado que trabalha pela cidade, é um rapaz que conhece os bairros. Eu fui vereador com ele, é meu amigo, isso é um privilégio, mas é o único que tem merecimento e capacidade para ser candidato a prefeito. Se ele não fosse candidato, eu nem disputaria talvez a eleição, Guto. Nem disputaria. Esperei decidir se ele fosse o candidato para me posicionar que quero estar ao lado dele, trilhando essa campanha, percorrendo os 4 cantos da cidade. Não, no PT não, porque eu não sou de esquerda e tenho outra ideologia. A minha ideologia política hoje é de centro. Mas eu vou estar com ele. Eu quero saber se alguém do PDT te convidou para ser candidato pelo PDT. Candidato a vereador, né? vereador. Estive com o presidente Cabeça, pessoa na qual tenho um profundo respeito, admiração e pela sua história de vida. Confio no plano partidário que ele desenvolve e faço aqui um convite, Cabeça, e até ao deputado Márcio Nakashima, com certeza seria um grande vice do deputado Alencar, ganharíamos a eleição. Acho que é hora do Márcio colocar a mão na consciência e entender que uma disputa para prefeito é pouco diferente, bastante diferente do que uma campanha para deputado, e é um momento em que a gente pode planejar o futuro. O Márcio é novo, pode ser deputado federal, e o Alencar é um rapaz que tem honra, palavra, seriedade, um cara leal, político que tem visão de futuro, vai transformar essa cidade. Então eu faço um apelo aqui, Márcio. Vamos dialogar aí, e é muito possível, tem espaço, tem capacidade, tem tamanho político para o Márcio ser o vice, quem sabe um grande deputado federal no futuro. Eu caminho com o Alencar com muito entusiasmo e satisfação, Guto. Eu tenho um lado político. Bom, eu tenho um lado político. Para concluir, 1859, Wagner, nesses últimos 8 anos, não houve nenhum momento em que você procurou se aproximar, ou o governo procurou se aproximar de você? Eu falo porque eu sei que você tem um amigo lá chamado Americano, pessoa pelo qual você tem respeito. Eu imagino isso. Uma vez, Guto, eu ouvi o deputado... puxa, me esqueci o nome, foi presidente, Vadielu, foi presidente do Corinthians, ele era deputado. Eu era garoto, ainda adolescente, sentado no sofá da minha casa, sofá humilde, rasgado, lá na Cocai, me lembro bem, não é? Me lembro bem daquele momento. E aí eu vi na televisão, o Maluf estava passando por uma série de ataques e a repórter foi entrevistar o Vadielu. E a repórter chegou e falou, olha, o Maluf está passando por isso, citou uma porção de problemas e falou um monte de coisas lá, e aí ela perguntou para ele, colocou o microfone e falou, o que o senhor tem a dizer? Eu me lembro, nunca mais esqueci, e tive isso como lema de vida. Querida, não perca o seu tempo comigo, amigo meu não tem defeito. Então, o Americano é meu amigo, eu tenho um carinho por ele, eu coloquei a foto dele no meu material de campanha, com ele meu adversário como vereador em 2008. Todos os taxistas que eu encontrava, eu falava, se você tiver honra, volta para o Americano, é verdade. Sério? Ele sabe disso e toda a assessoria dele sabe disso. E o material tá lá, tinha foto dele, fiz uma revista e tinha foto dele, tinha uma foto comigo. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu pedi aos taxistas que votassem nele, porque ele tinha resistências no aeroporto, e as pessoas não sabiam o tanto que ele se dedicava na Câmara, pela luta do táxi e tal. No campo pessoal, eu tenho muito carinho, como ninguém é perfeito, o Americano vai carregar na biografia dele ter sido secretário de governo do pior prefeito da história. Então eu tenho um carinho por ele muito grande, eu devo um favor para ele que dinheiro não paga, eu e meu filho devemos um favor para ele que dinheiro não paga, não tenho vergonha de dizer. O Americano é um amigo que eu tenho, mas politicamente, nesse momento, nós estamos em campos totalmente opostos, e acho muito mais digno para o próprio prefeito Guti que o candidato da máquina seja o Americano, em que pese
o americano ter estado na Câmara e todas as decisões que o PT tomou nos 16 anos tem o carimbo do americano. Ele era vereador da base. Eu fui vereador com ele, 2 mandatos. Você era da base também? Em certos momentos, fui da base, eu era um vereador independente. Apoiei vários projetos do Eloy Pietá como prefeito. O Eloy Pietá me venceu na presidência da Câmara, eu não perdi para o vereador. Ele colocou a prefeitura em peso em cima para vencer o Wagner. É uma história que você era quase presidente, foi dormir presidente. Dei trabalho, mas sou um cara de honra e de posicionamento. O americano sabe disso, mas vamos passar a cidade a limpo também. Não dá para a gente vir aqui falar que, peraí, em todo momento político dos últimos 16 anos, dos 16 anos em que o PT esteve à frente da cidade, o americano estava lá. O americano foi base do governo fiel. O americano, inclusive, já apoiou o Alencar para deputado em 2010. E desses nomes novos aí? Por exemplo, o Thiago Surfista. Mas não é candidato. O Jesus, o Lucas Sanches. Falou que, com todo respeito, vamos falar de quem é candidato e tem culhão para bancar o jogo. Que o jogo não é brincadeira. Saia candidato como o Wagner saiu e eleja 2 candidatos a vereador. E o Martelo? Eleja 2 vereadores como eu fiz em 2 eleições e na última, sangrando, ainda coloquei um vereador na Câmara graças a esse chapéu aqui. A minha política, ao meu recurso, ao meu material e ao meu esforço. Agora, peraí, o surfista começou a falar de ser candidato, o Guto foi lá e cortou a secretaria, peraí. Não tem como você falar de ser candidato e enfrentar o prefeito. E nesse jogo político, a figura do Martelo, por exemplo, que também é mencionado. Aí é uma outra concepção. Eu tenho muito respeito pelo Miguel, gosto do estilão mandão dele, é um cara... Eu gosto, eu tô falando a verdade. Eu sou um cara... Ele é muito autêntico. Eu sou um cara autêntico, sincero. Eu gosto do Martelo. Não seria um mau prefeito para a cidade, mas pera lá também. Pera lá, ô Miguel, você foi presidente da Câmara, falou amém pro prefeito em tudo. Pô, sabe, é uma posição, tem que colher os frutos, a gente na vida colhe o que planta. Pera lá, o Miguel tem todos os argumentos, as condições, a biografia para falar, quero ser prefeito da cidade, é um grande administrador, é um grande gestor, beleza. Mas ele foi vereador para falar amém pro prefeito, a troco do quê? Que posicionamento político você vê o Martelo contra os desmandos e contra essa roubalheira dessa administração? Ô Guto, 40 milhões para comprar cortina. Ô Guto, o transporte coletivo da cidade, os ônibus estão sucateados. É a passagem de ônibus mais cara do país. A mobilidade urbana da cidade está saturada. Porra, o prefeito, os contratos que o prefeito está gerenciando são números estratosféricos. E você não vê produção. Você não vê produtividade, uma empresa com uma sede no Parque Continental, uma portinha lá, uma casa no fundo, uma casinha humilde. Foi a empresa que ganhou a licitação para trocar a iluminação da cidade por quase 1 bi. Quer dizer, porra, isso é sacanagem pura. Wagner, 19h05, estouramos o nosso tempo. Quero agradecer a sua presença, enfim, reforçar aqui que as figuras políticas, as lideranças políticas da cidade que não concordam ou eventualmente se sentiram contrariadas com as falas do Wagner, tem o convite feito para estar aqui conosco, tanto o Jorge Wilson, o prefeito Guti, a Fran Correia, especialmente para dar um abraço para a Fran, que está sempre na audiência aí. Todos vocês, aqui o papel do Radar é promover o debate público. Cada um que sentar Essas aqui, são minhas dá opiniões. A resposta que quiser e a gente está aqui de portas abertas para ouvir a todos. Wagner, para concluir, quer deixar algum recado aí para a população? Eu espero que o povo guarulhense coloque a mão na cabeça e vamos corrigir os erros do passado. Agora é hora de olhar para frente, para uma cidade moderna, desenvolvida. O deputado Alencar é uma pessoa que tem total capacidade, visão de futuro, uma pessoa moderna, com estrutura política e partidária para fazer Guarulhos voltar a crescer frente a esse abismo que nós temos hoje na administração municipal. Você pega um prefeito que não tem coragem de peitar e colocar o seu sucessor, sinal que não tem prestígio, sinal que não vai deixar um legado para a cidade. Sou pré-candidato a vereador, Guto, quero mandar um abraço para todos os meus amigos e eleitores. Nós estamos firmes aí, quero agradecer minha assessoria, na presença aqui do Fernando Soares, do doutor Ademil, todos que fazem parte do nosso grupo. Mandar um abraço para os meus pais, para o meu filhinho que eu amo tanto.
que chama Wagner Freitas, que vai receber o diploma de vereador dia 16 de dezembro desse ano, porque quando chamarem Wagner Freitas, é ele que vai lá. Enfim, quem gosta de um bom debate vai torcer para você ser eleito e a gente vai estar na Câmara, enfim, acompanhando seu trabalho lá também. Não vejo a hora de passar a cidade a limpo, Guto. Se você for eleito. Enfim, mandar um abraço pro Milton Soares, o Milton também que está na audiência, pediu para mandar um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Amanhã uma entrevista bacana também com o João Darcio, ex-secretário de Habitação, pré-candidato a vereador, estará conosco. Aliás, você que está aí curtindo essa live, não esqueça de deixar o seu like aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, se tiver gostado dessa entrevista. Gostou? Deixa o like aí. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Até uma próxima, se Deus quiser.